noite a todos. É uma alegria nós revermos amigos aqui e termos essa oportunidade de trocarmos um pouco de informações a respeito da doutrina espírita e a respeito de Jesus. Então, gostaríamos de agradecer aos dirigentes da casa, né, por nos termos dado essa oportunidade e também por nos ter proporcionado sobre a ética de Jesus, que é um tema muito pouco abordado nas várias religiões e seitas que seguem Jesus. Então, é um tema muito esquecido e muito oportuno nós abordarmos hoje, pela atualidade, pelas divisões que há ideológicas, de partidos, de religiões, né, de grupos étnicos, entre países. Então, o mundo está necessitando de uma unidade maior, cuja ética seria a principal prática. E Jesus, nesse sentido, foi esquecido. Esquecido que nós verificamos os fundamentalismos, né? Não só islâmicos, judaicos, cristãos, onde olham Jesus, enxergam Jesus, às vezes com fanatismo, outras vezes com fundamentalismo ético, que é levar ao pé da letra toda a mensagem que ele nos trouxe, outras vezes mal interpretado, e em nome dele se praticam barbaridades. Então, é muito oportuno nós conversarmos na época de hoje para mostrar a importância que Jesus tem, não só para a humanidade, mas, em particular, para o Espiritismo. Qual a visão e a importância de Jesus na doutrina espírita? Então, hoje também é uma oportunidade de nós homenagearmos Kardec. Nós vamos nos basear muito na obra de Kardec, mostrando esse Jesus esquecido. E, muitas vezes, nós, enquanto espíritas, podemos cair, né, neste erro de louvar a Jesus e não seguir Jesus. Há uma diferença muito grande em seguir Jesus. Então, nós vamos mostrar esse olhar espírita sobre Jesus. Então, eu vou compartilhar aqui a primeira página, né, que já vai nos dizer o que pretendemos, né? Então, aqui a ética de Jesus, como referência nas nossas escolhas, ou seja, nós tomarmos como Jesus, já que é o nosso modelo e guia, como nós poderemos, né, utilizar tudo aquilo que ele nos trouxe em nossas escolhas. Porque o teor das nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, as intenções das nossas escolhas, é que vão dizer se realmente nós estamos seguindo Jesus como modelo e guia. Então, Jesus, dentro da visão espírita, ele não é Deus, não há divindade. Jesus é um espírito que reencarnou para nós para nos ensinar. Então, é dentro dessa ótica que Kardec nos lembra, e aqui está uma passagem de Obras Póstumas, que coloca que o espiritismo não quer ser aceito cegamente, antes pede a discussão e a luz. Então, quando nós olhamos Jesus, nós temos de ter esse olhar. Então, a ética de Jesus não é a religião de Jesus, porque Jesus não criou religião nenhuma. Jesus era um judeu, teve toda uma educação judaica, seguiu todos os preceitos judaicos, né? Com 12 anos, depois fez a circuncisão antes, ia nas sinagogas, dava palestras nas sinagogas, apesar de não ser rabino, frequentava as festas, né, em Jerusalém, as festas judaicas. Então, Jesus era um judeu. Só tem que, como judeu, ele trouxe algo novo, ele trouxe um olhar diferente, mas Jesus era um judeu. E se não fosse Paulo, provavelmente não teria tido a influência que teve na humanidade. Então, Paulo foi que levou para os gentios e saiu das fronteiras de Jerusalém. Então, Jesus é um judeu. Então, Jesus era um homem. Então, essa visão da humanidade de Jesus é que nós temos de ter como foco na ética, e não como Deus. Porque se fosse Deus, como é que nós podemos ter um guia como Deus? Está muito acima, né, da nossa capacidade. Então, essa aqui é a proposta. E tem a ideia central do tema, que é muito interessante, a gente vai seguir toda uma ordem aqui, né? Então, a ideia central é aquele pontinho bem lá no meio do lago, né? Que você joga aquela pedra, e aquela pedra vai criando ondas, né? Então, nós vamos partir de uma ideia central para compreender a importância de Jesus. Não só para nós. A importância de Jesus, de fato, para a humanidade. Porque Jesus veio pregar algo que transcende as religiões. Por isso que é guia da humanidade.
Ele não é um guia espírita, não é um guia católico, protestante, evangélico, não, é um guia da humanidade. Ele trouxe algo universal, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, a partir desse meiozinho é que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. E vamos ver várias passagens aqui que é de conhecimento de todos. Só tem que a maneira de nós a conduzirmos é que vai levar a importância conhecida, né? Que é a 629. Que definição se pode dar à moral? Então, nós precisamos ter uma referência moral. Então, que definição pode se dar? Está no Livro dos Espíritos. Então, vem aquela resposta, né? Que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, ter uma moral elevada, primeiro, para eu ter uma moral elevada, eu preciso saber distinguir o que é o bem e o mal. Se eu não souber distinguir o bem e o mal, eu poderei estar na certeza de estar praticando o bem, mas estarei praticando o mal. Então, aqui já é um primeiro ponto interessante, né? Porque aqui nós temos de desenvolver a nossa consciência moral, consciência de nós mesmos e consciência em relação ao mundo, do que é certo e errado. Então, nós vamos desenvolver isso para distinguir. E depois disso, despertar o senso moral, que é a sensibilidade para o outro, a sensibilidade para a dor, a sensibilidade para a dificuldade, a compreensão das diferenças. Então, sem essa consciência moral e sem o despertar do senso moral em nós jamais vamos distinguir o bem e o mal. Nós vamos ficar só nas aparências, vamos ficar nos discursos, mas não vamos daí para frente. Por isso que Kardec coloca naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o despertar do senso moral. Então, todos nós temos nosso momento de despertar, essa sensibilidade moral que é decorrência da consciência moral. Mas, para chegar a essa consciência moral, há todo um caminhar. É isso que nós vamos ver aqui. Então, indo em frente nessa resposta, funda-se na observação da lei de Deus. Então, nós vamos buscar a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? É a lei maior, é a moral universal. Então, nós vamos ter de buscar uma moral universal. Não é um Deus espírita, não é um Deus católico, um Deus protestante, não. Porque cada um traz o Deus como se fosse sua propriedade e sua maneira de segui-lo. Então, a gente vê essa divisão, né, entre vários deuses, na realidade, tendo como exemplo Jesus. Então, isso a gente observa, né? Então, tem que ser uma moral universal. E nós temos as leis morais, né, que já é uma divisão da lei maior, que é a lei do amor. A moral maior, universal, é a lei do amor, né? E as leis morais, que nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, elas dividem, nos orientam mais, mas não são suficientes. Nós temos de aprofundar em todas as obras de Kardec. Quando eu digo obras de Kardec, não só os 5 livros, mas a Revista Espírita, obras póstumas, etc. Então, aqui nós temos a lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, veja bem, se conduzir no bem é fazer o bem de todos, não é só aqueles que estão mais próximos. Então, o nosso ato moral, a nossa ética, que nós temos de pegar Jesus como referência, nós temos de pensar no bem de todos, no bem maior. Não apenas dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de religiões e de crenças, não. Então, ser ético é pensar no bem maior, no bem de todos. Então, é isso que é buscar essa moral. Então, a gente vê que essa questão já daria, né, uma palestra para nós conversarmos, mas é apenas introdutória, né? Então, aqui a gente vê uma ética universal. Então, quando você pensa no bem de todos, você não está pensando apenas numa ética, né? Numa forma de proceder mais imediata, né? Mais temporal, mais localizada, não. É uma ética universal. Então, Jesus vem nos trazer isso, né? Mas a doutrina espírita já nos coloca isso. Então, é interessante que a doutrina espírita, no seu desenvolvimento, ela caminha para Jesus. Ela chega até Jesus. E não parte de Jesus para construir todos os seus princípios. Isso que é interessante. Então, a doutrina nos leva a Jesus, necessariamente. Isso que é importante. Então, vamos em frente aqui. E tem essa grande questão. Já que temos de observar a lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? Aquela questão também muito conhecida, né? Então, ela está na consciência. Todos nós sabemos de cor. Então, a consciência é esse grande tesouro que nós possuímos.
Jesus tem várias passagens que falam desse tesouro, né? Que nós temos de descobrir. Nós temos de abrir essa arca, que é a nossa consciência, para despertar a divindade que cada um de nós possui. Então, esse é o grande desafio. Nós sabemos que está na consciência. E como é que eu faço para abrir essa chave, né, da nossa consciência? Uma coisa é eu saber que está na consciência, mas como é que eu faço para despertar a lei de Deus que está comigo, que está na minha consciência? Então, esse é o grande convite que a doutrina nos traz. Nós temos de conquistar, né, o segredo de abrir essa arca, que é a nossa consciência. Então, a chave para nós abrirmos essa arca é através dos ensinamentos de Jesus, através dos seus exemplos. E a compreensão, não basta apenas abrir a arca. Na hora que eu tenho contato com as leis divinas, como eu vou compreendê-las? Como eu vou interpretá-las e colocar na prática? Aí nós temos toda a visão espírita sobre o Evangelho de Jesus. Então, é isso que é interessante, porque a doutrina espírita ela vem trazer todo o lado espiritual do Evangelho de Jesus. São as consequências morais. Então, isso está logo no início, né, da capa, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é esta obra contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, nós não seguimos a Bíblia, por isso que é Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui, Kardec selecionou os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus e deixou toda aquela outra parte que não se sabe se é dele, que foi reescrita, né? Que há muita controvérsia, ele deixou para os historiadores, para os teólogos estudarem. Mas nós vamos pegar o ensinamento moral, e é isso que nós seguimos, né? Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime e a mais moral evangélica cristã que deve renovar o mundo. Isso está no Evangelho. Então, ele veio trazer esse moral, esse lado moral, para mudar o mundo. Depois a gente observa aqui, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo. Olha que coisa interessante. Assim como Jesus não veio criar uma nova lei, o Espiritismo não está criando uma nova moral a partir de Jesus. Ele veio acrescentar, ele veio dar o lado espiritual do ensinamento de Jesus, dos seus exemplos, o que na época não era compreendido. Então, a grande diferença do Evangelho segundo o Espiritismo é a visão espiritual. Senão, nós seguiríamos iguais às outras religiões cristãs. Seria a mesma coisa, né? Seria igual às outras, sem nenhuma crítica, mas é diferente. Aqui nós vemos o lado moral, espiritual, que Jesus nos trouxe. Não é a mesma coisa, é diferente. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então, hoje, o grande desafio para nós seguirmos Jesus não é não sermos Marte, nos autopunirmos. Não, não, não. É nós vencermos as nossas limitações, né? O egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, esse é o desafio, é o esforço que nós temos de fazer para seguir Jesus. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertenço. Olha que coisa importante. Então, seguir Jesus independe da religião, independe da sua crença. Coloque em prática os ensinamentos de Jesus. Há uma questão muito polêmica, é de um pensador francês, né, muito famoso, muito conhecido, que ele teve uma formação cristã, católica, estuda muito espiritualismo, ele é um ateu assumido, um humanista, mas um ateu. Ou seja, para ele, ele não segue Deus, mas ele se diz que ele é um ateu cristão. Olha só, porque ele pode ser um ateu cristão por esta passagem interessante, porque aqui nós não estamos classificando. É praticar o bem. Se você pratica o bem, você está seguindo o exemplo de Jesus.
o bem com amor, o bem sem vaidade, o bem sem orgulho. E isso está na nossa doutrina. Então, é interessante, né, que se coloca muito a liberdade de crença. A doutrina traz a liberdade de crença e da descrença. Está escrito no nosso Evangelho. Não importa no que você creia, o importante é o bem com que você faz com que você creia. Então, veja que interessante, né? Quer dizer, a fé é um meio de você se transformar e fazer o bem. Então, é muito diferente da religião, da louvação a Jesus, das grandes preces, dos rituais. Na doutrina espírita, nós não temos isso. É uma prece silenciosa buscando o bem. Então, isso é uma síntese, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus segundo a doutrina espírita. Né? Então, Jesus para nós é aquela questão, né, muito conhecida. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Por que esta questão? Nós sempre estudamos qual a intenção da pergunta de Kardec, né? Porque Deus está muito acima da nossa compreensão. Como é que nós vamos seguir Deus, buscar Deus, se nós não compreendemos? Né? Está acima de tudo. Deus é absoluto. Quando nós pensamos em Deus, nós já humanizamos. Então, como é que eu vou seguir Deus como modelo? Não, Deus nos manda. E nós temos como exemplo Jesus, isso sim. E tem nessa tradução, que é interessante, que aqui não é só Jesus, é vede Jesus. E na edição francesa está assim, vede Jesus. Vede Jesus não é só Jesus. Compreenda Jesus. Aprofunde Jesus. Conheça Jesus. Imite Jesus. Busque imitar dentro daquilo que você pode. Por que imitar Jesus? Porque Jesus se esforçava para imitar o Pai, imitar Deus. Ele pode imitar Deus. Ele se esforçou para deixar para nós o que Deus faria. Nós, então, vamos nos esforçar para fazer o que Jesus fez, dentro das nossas limitações, evidentemente. Então, aqui vem a explicação de Kardec, né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral, novamente a parte moral, a que pode aspirar a humanidade. Quando nós colocamos isso, as pessoas pensam, poxa, mas Jesus está muito longe, eu não sou Jesus. Sim, você não é Jesus, mas quando você tem Jesus como guia, veja em sua volta os exemplos também de outros que estão buscando imitar Jesus. É aprender com aquele que está mais próximo de nós. Nós temos tantos modelos para acompanhar, vários benfeitores da humanidade que não eram religiosos, mas fizeram bem. Eles estão imitando Jesus. Eles são os mensageiros também. Então, nós temos de aspirar um dia ser como ele. É isso que está nos apontando. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, o mais perfeito que tem. Não quer dizer o mais perfeito que nós, quem sabe, um dia de aprender a colocar em prática. Porque depois de 2000 anos ainda não aprendemos a seguir Jesus. Erramos ao colocar em prática Jesus. Nos equivocamos muitas vezes porque ainda temos as nossas limitações. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Que lei? Lei de Deus, lei do amor. Então, se queremos aprender a amar, e para isso reencarnamos, vamos seguir Jesus, que é a lei do amor, que é a sua grande síntese, que é a diferença da lei anterior, é a lei do amor. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Né? A espiritualidade diz na Gênesis, né, que Jesus era um médio de Deus. Entre Deus e Jesus não há intermediários. Então, ele se envolve nas emanações divinas. Ele fala pelo Pai. Ele tem a autoridade para falar. Por isso que a autoridade para falar, quando ele falou aos 12 anos no templo. Veja só, na sinagoga, autoridade é falar com simplicidade, tudo aquilo que os outros compreendam, possam compreender. Autoridade ao falar não é repetir o que está escrito, os rituais, como assim faziam os fariseus. Não, ele falava com as suas palavras, com muita simplicidade. Então, é isto que Jesus nos mostrou. Não é falar difícil e complicado que ninguém entenda, não. É falar para que o mais simples compreenda. Foi isso que ele veio nos mostrar. Então, aqui é interessante, né? Tem essa passagem. Disse-lhe Tomé, Senhor,
nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Né? Quando ele já estava prestes a ser crucificado e deixar esta humanidade. Disse-lhe Jesus, nós conhecemos bastante, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que Jesus está colocando é que ele nos estende a mão, ele nos mostra o caminho para que, através do seu exemplo, nesse esforço, podemos chegar ao Pai, ser um dia como ele, no Espírito puro. É quando aqueles que estão mais próximos de Deus. Então, ele nos mostra o caminho, nos estende a mão, mas nós temos de ir até ele. Então, Jesus sempre está conosco, todos os seus mensageiros divinos estão conosco. Vai depender de cada um, como a página mesmo colocou, né? Depende do nosso envolvimento. Vamos aqui em frente. Isso tem numa passagem, né, que coloca, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Essa é a ética de Jesus. É a ética que ele nos deixou. Vem a doutrina. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Está ouvindo bem? Tudo bem? É que aqui deu um problema de conexão, pensei que tivesse dado erro. Então, essa é a primeira, a ética de Jesus. É o amor, é a lei do amor. Instruí-vos, este é o segundo. Isso é o complemento já da ética espírita. Não basta seguir cegamente Jesus. Nós temos de compreendê-lo, nós temos de estudá-lo. Por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Nós temos de primeiro compreender Jesus, entender Jesus, inserir na doutrina, inserir no nosso dia a dia para nos exercitarmos através do seu exemplo. Então, não é seguir cegamente Jesus. Isso é louvação a Jesus. Por isso que a ética de Jesus é referência. É uma concepção filosófica, a ética é filosofia. Então, aqui é uma visão filosófica de Jesus. Então, aqui, vamos ver dentro da doutrina espírita, é a primeira reencarnação. Nós temos várias vidas. Em cada existência, nós trazemos todos os recursos necessários para aquela existência. Recursos intelectuais, recursos físicos, na família, no meio, né? Vamos ter acesso econômico ou não, acesso à instrução ou não. Então, a reencarnação é um ato de misericórdia. Para quê? Para que a gente possa aprender nesta vida. Aprender como? Através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio conforme o nosso grau evolutivo. Então, é interessante. Nós reencarnamos para aprender. Aprender através das nossas escolhas. Agora, como vamos saber se nossas escolhas estão indo no caminho do bem ou não? Se são as melhores? Se estão as mais oportunas? Qual a nossa referência para isto? Então, a doutrina espírita nos ensina, né, que, através das provas e expiações, são os nossos testes, as situações da vida é que vão testar as nossas escolhas, que são as nossas provas e expiações. Então, nós vamos aprender através das nossas escolhas. Se escolhermos bem, ótimo. Se não escolhermos tão bem, tem as consequências, que é a lei de causa e efeito. Então, para essas provas e expiações, nós temos todo o ensinamento da doutrina espírita, dos seus princípios, para nos auxiliar nas nossas escolhas, nas nossas provas. Outras religiões têm as suas. Nós temos a nossa doutrina espírita, que são os princípios da imortalidade, da reencarnação, pluralidade da existência e por aí afora. Então, é a doutrina espírita com todo o seu ensinamento. Então, a doutrina espírita nos ensina como enfrentar os desafios da vida, buscando o que é a prática da caridade, o caminho do bem. Daí é que se junta. Então, nós vamos responder melhor buscando sempre o nosso bem, o bem do outro, o bem do próximo. Agora, como é que nós vamos, que referência nós temos nas nossas escolhas perante as nossas provas? Nós temos Jesus como modelo e guia. É isso que está nas questões que nós vimos. Ele é o nosso guia na nossa prática do bem, nas nossas escolhas. Jesus como modelo e guia. E ele tem a sua ética, que nós vamos ver bem o que é a ética de Jesus, que é o seu exemplo, é a sua prática. A ética é a prática. A ética é individual, a gente vai ver. E a moral é social, é coletiva. Então, é uma responsabilidade de cada um nas suas escolhas. A ética de Jesus. E tem a ética espírita, que é uma consequência que engloba a ética de Jesus, mas vai além da ética de Jesus. É interessante isso, como a gente está vendo ali, porque tem todo o estudo, não é dogmática, não. Ela é construída. Então, aqui é interessante, né? Será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo?
Procurai os verdadeiros cristãos e os conhecereis pelas suas obras, no Evangelho. Então, a gente vê uma epidemia de cristãos. Todos se dizem cristãos e faz uma barbaridade. Em nome de Deus, de Jesus, se praticam barbaridades e se dizem cristãos. E são crentes, etc. Citam Jesus, citam as parábolas, fazem orações maravilhosas, mas que exemplo eles dão de Jesus? Nenhum. É apenas na aparência, é apenas na fala e nas orações belíssimas nos rituais. Esses não são os verdadeiros cristãos. Não, não. São imitadores de Jesus. Imitam, mas não procuram se esforçar e colocar em prática aquilo que ele nos deixou. Isso está no Evangelho. Ao aplicar esses fundamentos éticos, o homem adquire a competência fundamental para a evolução. Ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes. É por isso que a ética espírita é a ética da felicidade, gente. Não é o sofrimento. Porque a ética busca o bem-estar. Como eu posso ser feliz na minha prática, na minha escolha? Ninguém escolhe para ser infeliz e para sofrer. Nós escolhemos o melhor. É isso que nos move na nossa vida. Aí tem a ética. A ética é o bem-estar. A ética é a felicidade. Interessante isso. Isso é um conceito filosófico espírita. Estamos aqui para sermos felizes. Então, vamos em frente. A ética de Jesus, então. A ética de Jesus é muito simples. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos as duas grandes bases da ética de Jesus, que é a humildade e a caridade. E tem outras mais evidentes, né? Infinitas, podemos dizer, que Jesus nos mostrava. Vamos colocar algumas só como exemplo. Nós temos aqui o perdão, a prática do perdão. Quantos exemplos ele nos trouxe mostrando o perdão. A coragem é uma decorrência da humildade, enfrentar as situações, não ficar em cima do muro, assumir a sua postura. Então, ele teve vários exemplos de coragem, que é uma virtude que hoje em dia, às vezes, faz falta, é a coragem moral. A justiça, quanto é necessária a justiça que ele nos deixou. E só para finalizar, a misericórdia, né? A prática do bem, a misericórdia, a benevolência, que é uma síntese só do caminho que ele nos dá, né? Nós vamos pegar aqui alguns exemplos depois, né? E sintetizando, o amor ao próximo. Quer dizer, na realidade, tudo isso leva o amor ao próximo. Então, aqui, para a gente aprofundar um pouquinho na ética de Jesus, Jesus trouxe uma ética de mudança. É por isso que é difícil até hoje colocar em prática a ética de Jesus. Jesus foi para Nazaré, um dos lugares mais pobres da Judéia. Um povo simples, humilde, só falava para aqueles marginalizados na sociedade, para os doentes, para os humildes, para os pescadores, para as prostitutas. Jesus procurava os diferentes e não os iguais. Então, ele deu muito exemplo disso. Hoje, se procura os iguais, né? Os grupos, as facções. Então, por isso que é muito difícil. E ele trouxe valores nessa ética de mudança que vão reger a nossa vida. Aí que vem a moral, são os valores que ele nos mostrou, tão diferentes da época. E não só esses valores, ele nos trouxe na prática uma conduta. Então, Jesus, durante todo o seu ensinamento, ele sempre foi muito coerente com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pregava e aquilo que ele colocava em prática. Aí que está a ética de Jesus, está na sua prática, não é só na sua fala. Se a gente pega a sua fala, a gente fica nas parábolas, nas máximas, nos provérbios, e não sai disso. Então, hoje já tem uma corrente muito forte no próprio cristianismo, né? Que é a teologia moral, é sair das igrejas do templo e praticar a caridade lá fora. Então, é importante essa reflexão, né? Dentro do cristianismo já está saindo disso. Quer dizer, mais vale uma ação, uma boa ação, do que muitas orações. Ora. Se oração mudasse o mundo, depois de todo esse tempo, de tanta oração, o mundo seria outro. Se tivesse colocado em prática aquilo que Jesus colocou, o mundo seria outro. Não seria com todas essas diferenças que nós temos até hoje, até agora. Então, com isso, agora só tem que, para isso, a base da ética é Deus. Então, Jesus coloca sempre aquele Deus amoroso,
o Deus que perdoa, o Deus que não nos pune. Deus não vai nos perdoar porque ele não se sente ofendido. Então, toda a ética de Jesus é voltada para Deus. Se nós não compreendemos o Deus que Jesus nos dava, nós não vamos colocar em prática. Não é esse Deus que se coloca, é o Deus que ele procurava seguir na prática. Por isso que é tão difícil. E esse Deus que Jesus colocava, ele voltava para a espiritualidade. Não era só o lado material. É isso que a doutrina vem nos trazer. O ensinamento de Jesus, ele nos remete, a minha felicidade não é nesse mundo, meu reino não é deste mundo. Nós sempre, né, lidarmos com o lado, né, material, espiritual, mas não é só a espiritualidade. Jesus nos mostrava a humanidade. É o Jesus homem que nós temos de ver, e não Jesus Deus. É isso que a doutrina nos diz. E ele se mostrou humano. Ele incorporou num corpo físico. Ele sentia tudo aquilo que nós sentimos no corpo físico. Agora, o espírito era outro. O perispírito, o corpo espiritual dele, é evidente que não era igual a de ninguém, que era um espírito puro. Mas ele mostrou a sua humanidade, senão não seria modelo. Né? Mas ele veio mostrar esse Deus na humanidade através dele. Isso que é importante. Como Deus agiria se estivesse aqui. E ele vem mostrar o amor, que é a mensagem dele, é mostrar o amor. Mas um amor que busca a humanização, que a gente vê como somos desumanos. Nós temos de aprender a ser humano e não fazer a dignidade, o respeito. Por isso que é tão difícil amar o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo é colocar em prática a alteridade, é amar o diferente e não os iguais. Esta que é a humanização que Jesus nos traz. Por isso que a ética dele é dos diferentes e não dos iguais. Não é só da turma, não é só do grupo, não é só da seita, só da religião e só do templo. Não, é para todos. Essa é a ética de Jesus. E ele é o nosso modelo. Nós, como espíritas, também não podemos ter preconceitos. Não podemos ter menosprezo pelas crenças alheias ou os que não são crentes. Não, vamos falar menos e dar mais exemplo. O espírito se coloca não pelo que ele fala, mas como ele age perante o mundo, é a sua conduta. Por isso que é a humanização. Então é interessante aqui, né? A ética segundo o Espiritismo. Mas vem a ética, sim, pegando esse Jesus e a ética segundo o Espiritismo. Então é interessante, é que fazer e por que fazer. São as grandes questões perante as nossas escolhas, né? Então aqui nós temos a doutrina do dever, que é a moral, que é normas de conduta, valores morais, são os deveres, é a intenção. Né? Então, a moral é tudo aquilo que a gente deve fazer, por isso que é a doutrina do dever. Você deve fazer isso, né? É aquelas obrigações, são os deveres. Nós temos isso também, as nossas, né, leis morais, nós temos em várias obras, nós estudamos isso às sextas-feiras, né? O aspecto moral do Livro dos Espíritos, né? Então, é norma de consulta. Mas nós temos a doutrina da sabedoria, que é a ética, porque a ética é colocar em prática. É o comportamento ou conduta de acordo com a intenção moral. Então, veja bem, eu tenho uma intenção moral aqui. E a ética, eu vou ver se eu coloco a minha intenção moral na prática. Por isso que é ética. Então, a ética é a filosofia moral, é a filosofia do comportamento humano, ela é individual e não coletiva. A moral é coletiva, a ética é individual. Por isso que é importante. Cada um tem a ética que consegue expressar. É a ética da intenção moral. Você prega uma moral, você fala uma moral, e o que você faz na prática? Você justifica a tua intenção. Esse é o grande estudo, belíssimo da ética. E aqui tem os ensinamentos espíritas, em todos os ângulos, em todos os níveis. Né? A filosofia, a moral, a religiosidade, são os ensinamentos que nos ajudam a identificar a moral e a ética. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que só vale quando eu coloco em prática. Então, é a sabedoria, nós estávamos discutindo, inclusive, ontem, né? É você colocar em prática tudo aquilo que você estuda. Essa é a doutrina, por isso que é a sabedoria. Né? É o saber, é o sábio. Então, é buscar a sabedoria, que é através da ética. Por isso que é da felicidade. É interessante isso. E aqui nós temos a prática, exatamente, a ética e a prática. Então, nós temos os ensinamentos, a teoria, temos os deveres, temos as intenções e temos a prática, por que fazer. Então, aqui a gente fecha, né? Tem as leis divinas ou natural, que nós seguimos.
que é universal. E aqui em cima nós temos o quê? Nós temos os exemplos de Jesus. Então, é essa junção, né, entre os exemplos de Jesus, com a coerência que ele tinha, que ele pregava, que nós vamos ter de imitá-lo, buscando o quê? A lei natural, a lei divina, que é a lei do amor. Então, a doutrina espírita busca isso, este exemplo, este modelo para colocar em prática. É muito bacana, é muito bonito esse estudo. E aqui vem, para que isto? Porque, a depender da nossa intenção moral e o que nós colocamos em prática, nós mostramos o nosso caráter. Aí está o caráter do homem, o caráter da humanidade, aquilo que ele coloca na prática. E nós temos o nosso grande estudo, né? Que é o que está no Evangelho segundo o é o homem de bem que a gente busca, não é isso? Esse é o caráter. Ali tem uma série de preceitos, uma série de deveres, né? Para nós nos tornarmos um dia o homem de bem. Mas ser um homem de bem, eu tenho de me esforçar para seguir Jesus. Senão eu vou ficar só no conhecimento, na teoria, e sei de cor tudo aquilo que o homem de bem precisa. E daí? E daí? É discurso. Mas é o exemplo que eu tenho de buscar, já que ele é meu modelo e guia. Então, se eu sou espírita e sigo Jesus como modelo e guia, eu tenho de buscar imitar Jesus através dos seus exemplos. Este é o nosso estudo da importância deste olhar espírita para Jesus. Então, aqui nós estamos fechando já algumas coisas. Vamos pegar alguns exemplos, né? Olhar espírita da humanidade. Então, aqui, vamos ver um ensinamento dele, está em Mateus. É aquela passagem belíssima, a primeira, né? Que tem no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele pregou. Então, aqui tem vários exemplos. Então, um deles é interessante isso, né? Que exemplo de humildade Jesus deu. Jesus já deu o exemplo ao nascer. Nasceu na manjedoura, numa família pobre, viveu entre os humildes e no lar de um carpinteiro, consolou os tristes, dando maior testemunho de humildade. E tem toda a passagem do Evangelho, Jesus sempre demonstrou aquela humildade, né? O meu reino não é daqui. Quando Pilatos pergunta para ele, não responde nada. Entrou num jumento, tudo aquilo tem um simbólico, né? Com aquela sandália simples. Ele ia na casa dos outros, no compartilhar, na comunhão, naquela refeição de comunhão, que dependia do outro compartilhar a sua refeição. Então, em toda a passagem, Jesus nos dá esse exemplo de humildade. No Evangelho, nós encontramos isso aqui. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido sem a simplicidade do coração, humildade do espírito. É isso que ele quis mostrar. Então, aqui no Evangelho, nós estudamos isso e temos os exemplos para nos exercitarmos e buscarem e colocar em prática, né? Aqui tem outro exemplo interessante, né? Que coloca aqui. Então, aqui no Evangelho ainda, nós vamos ver o seguinte. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não tem outra forma, está nas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse reino é aquilo que nós buscamos, é o mundo dos felizes, o mundo dos distosos, é quando nós estaremos mais próximos das emanações divinas, porque nunca chegaremos a Deus, porque não somos perfeitos absolutos. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Isso aqui tem uma profundidade enorme. A humildade é a base de todas as virtudes. Sem humildade não aprendemos. Sem humildade não ensinamos. Sem humildade não fazemos a caridade. Sem humildade eu não posso praticar benevolência. Sem humildade eu não perdoo. Sem humildade eu não faço nada. É apenas um adorno. É a voz pura, é a postura, é os gestos, que por dentro mostra todo o orgulho de superioridade, não é? E que muitas vezes a gente vê. Então, a humildade é a base de todo esse ensino. Se a gente quer seguir Jesus, é o esforço de nós assumirmos a nossa pequenez, a nossa mediocridade, de não compreensão perante tanta coisa que ele nos trouxe de ensinamento e que nós temos de aprender ainda. Aqui eu coloquei a coragem moral, que nós estamos encerrando, que tem a ver com a humildade, né? Que é uma síntese que ele coloca. E ele diz, eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra.
E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda outros 1000. Quanto ainda nós precisamos, né, caminhar para chegar a esse ensinamento de humildade que Jesus nos traz. Então, é isso que está. E Jesus nos trouxe vários exemplos de coragem. A coragem está em oferecer a outra face e resistir ao mal, mas jamais revidá-lo. Quando alguém te faz o mal, você revida com o bem. É isso que ele nos traz. Essa é a coragem moral. E para ter coragem moral, tem que ser muito humilde, porque dá vontade de rebater com a mesma moeda ou até mais forte. Então, ele nos dá isso na coragem moral. Jamais fugiu aos debates públicos dos fariseus. Ele se colocava, ele dizia a sua posição, ele não tinha medo, porque ele sabia que estava com a verdade. Então, ele não tinha medo. Violou a lei deles para mostrar que aquele tipo de lei havia sido superado pela nova lei que ele trazia. Vários exemplos, né? O trabalho aos sábados. E veja só que coisa interessante. Quando ele trabalhava ao sábado, quando ele fez cura ao sábado, olha o ensinamento ético que tem aí. Entre a religião, que era seguir a Torá, né? Porque não se trabalhava no sábado, ou fazer o bem para aquele que precisava. Qual foi o exemplo ético que Jesus nos colocou? Acima da religião está o bem do próximo. Olha só o exemplo que Jesus nos disse. A religião é o meio, mas o fim é fazer o bem. Então, entre seguir a religião, eu faço o bem para aquele que necessita. Essa é uma visão ética do exemplo de Jesus. Por isso que ele violou as leis. Pregou a doutrina do sim, sim, não, não, onde não há lugar para as pessoas dúbias, medrosas, incapazes do salto qualitativo que o evangelho exige. Não ficava em cima do muro, ele colocava, era muito certo, né? É interessante isso. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Então, esse é o grande exemplo, né, que Jesus nos diz, que para tudo isso, para amarmos o inimigo, como ele coloca, né, para perdoarmos aquele que nos fez mal, é o esforço que nós temos de fazer sempre em exercitar o bem, em praticar o bem. É por isso que fora da caridade, né, isso que nós vamos ver, né, não há salvação, como se coloca. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse é o exemplo maior de amor, porque a caridade é a prática do amor, é a dinâmica do amor, é o exercício de amor na prática. Por isso que a caridade é tão importante, e a doutrina espírita sempre nos coloca isso. Quando eu penso no bem, eu estou no exercício da caridade. Então, aqui ele coloca, né? Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Então, aquele exemplo famoso do óbolo da viúva, né? Que a caridade maior não está no valor material que eu dou, mas no sentimento que está no meu coração a fazer uma caridade moral. E aquela viúva, ela deu um exemplo muito maior. Então, ele se coloca em público e dá o exemplo do que seria a verdadeira caridade. Então, é muito bonita essa passagem. Então, aqui nós estamos finalizando. Praticar a caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, aqui não é fora do espiritismo, não é fora da religião, não. Basta fazer a caridade, basta fazer o bem. É preferível um ateu que faça o bem do que um religioso que faça o mal. Acreditar em Deus não nos habilita a nos tornarmos viciosos. Eu posso acreditar em Deus e pratico as barbaridades que a gente vê dos fundamentalistas, né, religiosos. Então, não é suficiente. É o exercício que eu tenho de seguir algum modelo. Então, quando eu pratico o mal, dizendo que estou seguindo Jesus, na realidade, eu estou ferindo todo o ensinamento que ele nos deixou. Então, só para nós finalizarmos, nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Então, é isso que nos deixou.
Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer e vamos terminar aqui, né? Venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, a gente está vendo? O erro não está no que Jesus nos trouxe, e sim na sua interpretação. Isso aqui é uma passagem belíssima, está no Evangelho, que é o Espírito da Verdade. Então, vem nos mostrar que, na realidade, é como coloca no início o Evangelho, é a interpretação humana daquilo que Jesus nos trouxe. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra o lado moral, e que não devemos seguir a letra, nos seguir ao pé da letra tudo aquilo que Jesus nos trouxe. É nós interpretarmos que sempre é o lado espiritual. Por isso que o Evangelho e o Espiritismo nos traz isso. Pessoal, queria agradecer a vocês e, né, só para finalizar aqui, tá ok? Então, agradecer a vocês, um fim, né? E até breve. Agradecer essa oportunidade que nós tivemos, né, de trocar essas ideias, trocar um pouco, rever um pouco, né, o Evangelho, essa leitura que é tão importante, né, a gente ter uma leitura também crítica, como Kardec nos coloca, para nos auxiliar um pouco a compreender algo que é tão difícil. Então, obrigado a todos, um beijo no coração, um beijo né, agradecendo mais uma vez esse convite. Ana Maria Barbosa estava com saudade das nossas conversas mais presenciais, né? Mas fica aqui ficamos online e vamos em frente. Pessoal, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Obrigado.